Olá! 2015 provavelmente entrará para a história como um ano de crises na administração pública. Não apenas no nível federal, mas também em diversos estados. Entre os casos mais graves estão Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. E é sobre a crise enfrentada pelo governo de Brasília que a gente conversa agora com o deputado Alberto Fraga, do Democratas do DF. Olá, deputado. Olá, Júnior. Tudo bem? Bom, bem-vindo à Palavra Aberta. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. De onde essas crises vieram, deputado? Olha, coincidentemente, coincidência ou não, você pode observar que as maiores crises dos estados, quem passou antes foi o governo do PT. No Rio Grande do Sul, o Tasso Genro passou o Rio Grande falido para o governador Sartori. Do Distrito Federal, a mesma coisa. Na Bahia, é um problema gravíssimo. O Rio de Janeiro, é bem verdade que lá era PMDB, mas tem a coligação. Ou seja, aonde o PT está passando para fazer a administração, a gestão pública, a consequência é o fracasso. E com isso, a crise. O que o senhor atribui isso, deputado? Falta de competência na gestão, né? Eu acho que administrar precisa ter um pouco de criatividade, precisa ter grupo político, precisa ter uma série de coisas que infelizmente o PT não tem. O PT é só ele e o resto, se sobrar para o resto. Então, nessa falta de grupo, de equipe, de um time político que pudesse solucionar essas crises, aí nós temos aí a presença marcante e desastrosa do PT na máquina pública, que é só falta de competência mesmo. Deputado, no caso específico do DF, que é a unidade federativa que o senhor representa, muita gente achava que o DF não poderia ser quebrado, até porque boa parte da folha de pagamento é federal. Como isso é possível, deputado? Veja, você falou muito bem. Nós temos aí uma receita do Fundo Constitucional que é invejado pelos 26 estados brasileiros, uma receita de quase 13 bilhões por ano para custear segurança pública, saúde e educação. E por incrível que pareça, até nisso eles mexeram nessa gestão, o governo passado, e complicou a situação do governo atual. Não vou dizer que o governo atual está sendo um coitadinho, não, porque o governador atual pertenceu e ajudou a eleger o governo do PT passado. Então ele ajudou. Ele ajudou durante 2 anos, aliás, ele mamou nas tetas do governo do PT. Depois, quando viu que o barco ia afundar, preferiu sair e abandonar o barco. Agora, como é que consegue se resolver uma crise como essa? Com criatividade, com atitudes novas, corajosas, não ficar prejudicando exatamente o trabalhador. Você acha que o governo vai sair da crise aumentando o imposto da forma como aumentou aqui em Brasília? Você vê que atingiu diretamente os mais favorecidos, os menos favorecidos, que são os pobres, quando pega um restaurante comunitário que foi criado, não é para dar renda ou para dar lucro ao governo, não. Aquilo é para tirar a fome do pobre, do menos favorecido. Pega também a área de lazer, o único lugar que o coitado, o menos favorecido, pode ir com a família é no zoológico. Ele aumenta de R$2 para R$10. Como se não bastasse, na mesma toada vem a água mineral, que a gente passa ali nos domingos, feriados, vê que está muito cheio, só de pessoas menos favorecidas que não têm dinheiro para ser sócio de um clube, preferem procurar esses locais públicos, de grande acesso, e aí vem o governador tentando ou achando que isso vai tirá-lo da crise e aplica essa majoração dos preços. É lamentável, faltou criatividade, falta projeto, não tem experiência administrativa para administrar uma cidade com mais de 30 bilhões de receita e ficou o tempo todo culpando o governo anterior e esqueceu de adotar medidas necessárias para estancar essa crise.
Inclusive, para quem não é aqui de Brasília, a água mineral é uma parte do Parque Nacional de Brasília, com piscinas naturais, que é aberto ao público e que pessoas mais humildes vão. Exato. E lembrando, né, deputado, que houve também um aumento do transporte público, né? Sim, que eu, quando eu era secretário, na época eu coloquei um pé no freio e disse, a partir de agora só vai ter aumento de passagem quando as planilhas forem analisadas, que antigamente as planilhas eram feitas pelos empresários. Então, evidentemente, que sempre, todo ano, quem mora em Brasília sabe que todo ano tinha aumento, tinha greve e tinha aumento das passagens. Nós conseguimos segurar isso e agora, lamentavelmente, né, o governador toma como medida para sair da crise, aumentar a passagem do ônibus, do metrô. É lamentável, está faltando competência para administrar essa máquina pública tão necessária e que sempre foi enxuta com relação aos demais entes federados. Inclusive, deputado, uma receita que a gente nem estudou tanto assim economia, mas é que se você aumenta os impostos, tem menos dinheiro circulando e talvez as crises piorem. Sim. O senhor acha que o governo federal, assim como o governo do Distrito Federal, estão se esquecendo desse ponto, só estão pensando em pagar a administração? Exatamente isso, muito bem lembrado. Eu acho que a partir do momento que não tem moeda, dinheiro circulando, o poder aquisitivo cai, né? E isso agrava-se muito mais a crise. É um grande engano um governante achar que ao aumentar, que a receita para obter sucesso ou aumentar o seu caixa é aumentando os impostos. Quando se aumenta o imposto é uma medida altamente, vamos dizer assim, recessiva, que vai prejudicar o poder aquisitivo, e isso realmente, veja que é uma estratégia da esquerda, né? Por isso que tem uma frase da Margaret Thatcher, se eu não me engano, que diz que o socialista, ou o comunismo, né, só tem sucesso enquanto não acabar o dinheiro dos outros, né? Quer dizer, e você pode ver que, fazendo uma análise mundial, todos os países de esquerda estão com a economia quebrada, né? Eu acho que a única que está escapando aí, porque tem um poderio muito forte, é a Rússia. Mas a maioria dos estados, dos países com doutrina esquerda, está tá em falência, em estado de falência. Alguma coisa precisa ser mudada. E é por isso que eu digo que nas próximas eleições, para a presidência da República ou para governador, a ideologia da esquerda vai ser varrida do nosso país, graças a Deus. Agora, a situação aqui estava realmente grave, aparentemente, né? Ainda que, por exemplo, o ex-governador Agnello Queiroz negue e diga que estava tudo em ordem, aparentemente nenhum comissionado praticamente foi contratado desde o início do ano. Por que, voltando um pouco... Porque tinha demais, tinha demais. Esse é o problema. Eu me recordo que no governo do qual eu fiz parte, nós reduzimos para 12 ou 14 secretarias. Quando entrou o governo do PT, passou para 29, 30, né? Se eu não me engano, 30 e poucas. E agora o governador atual, né, reduz para 16. Mas esperou vários meses para isso, não foi? Exatamente isso, é isso que eu comentei. Ficou no início do governo, porque o que é crucial para qualquer governante é os 6 primeiros meses. É onde você tem que tomar as atitudes mais rigorosas para você poder não dar tempo até mesmo de você poder consertar. Então, os cargos comissionados no governo do PT eram excessivos e de uma forma muito tímida agora, o governador Hollenberg parece-me que extinguiu alguns cargos, mas ainda está muito tímido, tem muito petista ainda empregado nesse governo. E qual seria o seu receituário, deputado, para tentar resolver essa questão de uma forma que não está sendo feita atualmente? Eu acho que primeiro é incentivar a produção, né? A produção para gerar emprego. Nós temos que ter o microempreendedor, tem que receber muitos incentivos para que a gente possa, de uma vez por todas, gerar mais emprego. Quem gera emprego nesse país é o microempresário. A dificuldade que você tem para abrir uma empresa hoje em dia é uma coisa que impressiona qualquer pessoa.
Então, se o governo facilita a novas empresas, com novos incentivos, isso vai gerar emprego e, evidentemente, renda, e aí a gente pode sair da crise. Aumentando o imposto já é por demais conhecido que não é a solução. Na sua opinião, o governo só pensa nos grandes empresários e ignora esse micro e pequeno? Totalmente, porque aí vem a maldade. Será porque os grandes empresários é que ajudam nas campanhas? Né? Só pode ser essa a razão, porque comprovadamente é o médio e pequeno empresário que mais gera emprego e que nós precisamos tirar pessoas da informalidade, trazer para uma coisa formal para poder gerar os encargos trabalhistas e os impostos necessários para o governo continuar o seu trabalho. Fora a questão do trabalho, né, e do desenvolvimento, que outro campo o senhor acha que está mais prejudicado hoje? Olha, eu acho que o turismo é o grande caminho que tem que se seguir. Nós estamos na capital federal. Eu acho que todo brasileiro deveria ter como meta conhecer a capital da República. Brasília tem condições maravilhosas. Nós temos aí um lago Paranoá lindíssimo, pontos de grande assim, visitação que poderiam ser explorados. Nós sabemos que o turismo é a chaminé, é a indústria sem chaminé. Né? Nós temos aí, eu não gosto de falar em números, que às vezes esses números fogem, mas claro, se você comparar o número de pessoas que visitam os Estados Unidos, vamos supor, se for 70 milhões, aqui no Brasil é 7 milhões, quer dizer, e nós temos belezas muito mais, né, vamos dizer assim, muito mais bonitas, né, do que outros países, mas não se sabe explorar. Por isso eu acho que o Distrito Federal é uma cidade que poderia ter incentivo maior no turismo para melhorar a vida aí dos governantes do Distrito Federal. Deputado Alberto Fraga, infelizmente nosso tempo acabou, mas obrigado pela sua participação. Eu que agradeço estar aqui com vocês. O prazer é nosso, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.